E aí, olá, estamos de volta com mais um TRT das Gerais. Estamos hoje apresentando este programa direto aqui do Parque Municipal René Gianetti, mais conhecido só como Parque Municipal. Ele fica bem no centro da cidade de Belo Horizonte. Aqui pertinho fica a Avenida Afonso Pena, uma das principais da cidade. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse parque. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Troca de mensagens via e-mail pode ser motivo de dor de cabeça para as empresas. Empregado que trabalhava mais de 6 horas por dia sem direito a intervalo recorre à Justiça do Trabalho. Você vai ver ainda o que os servidores do TRT de Minas costumam fazer nas horas vagas. Tudo isso você confere agora no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! Hoje nós estamos apresentando o TRT das Gerais, direto aqui do Parque Municipal de Belo Horizonte. Vamos conhecer um pouquinho mais da história desse parque? Roda aí o VT. Final do século XIX, Ouro Preto era a capital de Minas Gerais. A cidade não apresentava mais alternativas para o desenvolvimento urbano. Os governantes da época viam a necessidade da transferência da capital para outro lugar. Belo Horizonte foi então planejada e construída para ser o centro político e administrativo do estado. A nova capital mineira precisava de um espaço de lazer e cultura para a população que estava chegando. O local escolhido foi uma chácara com mais de 600 mil metros quadrados. Um arquiteto francês foi contratado com a seguinte missão: projetar o maior e mais bonito parque urbano da América Latina. Nascia o Parque Municipal, que foi inaugurado antes mesmo de Belo Horizonte, em 26 de setembro de 1897. As ruas, alamedas, lagoas e riachos foram traçados de forma livre pelo arquiteto. A arborização foi introduzida por meio do plantio de árvores de grande porte, trazidas de diversos locais da cidade. Durante mais de um século, o parque passou por diversas reformas, mas ainda guarda o estilo romântico francês do projeto original. Na década de 50, foi batizado com o nome de Parque Municipal René Gianetti, em homenagem ao prefeito de BH naquela época. Com os anos, o parque foi diminuindo de espaço. Hoje possui apenas 182 mil metros quadrados, mas continua ocupando uma grande área no coração da capital mineira. A natureza contrasta com o concreto dos muros e edifícios. São cerca de 280 espécies de árvores exóticas e nativas. Todo o ecossistema é um refúgio para a fauna silvestre. O espaço abriga aproximadamente 50 espécies de aves, entre bem-te-vis, pica-paus e outros animais, como gambás e micos. Além do contato com a natureza, o visitante pode encontrar diversas opções de lazer. Para a criançada, o parque oferece brinquedos. Andar nos burrinhos é mais do que tradicional. A lagoa oferece também um belo passeio de barco a remo. No corre-corre da grande capital, quem passa por aqui consegue ter a sensação de estar pelo menos por alguns minutos na tranquilidade do interior. Muito bem cuidado, você vê toda manhã você chega, ele está sendo varrido, está sendo limpo, cheio de gente cuidando. Eu gosto, adoro. Eu acho que é um privilégio morar aqui perto. Os troncos das árvores, aí vem os galhos, os pinheiros, né? Tem hora que você sente que o pinheiro cai, mas está firme. Enfim, tudo, as cores, o jogo de cores, né? A sintonia das cores com o verde da natureza. Eu acho tudo lindo aqui no parque. Você vai conhecer agora o caso de uma empresa que violou o e-mail corporativo de uma empregada. E veja só no que deu essa história. Nesta agência de comunicação, o uso de e-mail é constante. Funcionários, gerentes e chefes conversam internamente e também com clientes usando essa ferramenta virtual. Pensar o dia a dia no trabalho sem a correspondência eletrônica aqui é impossível. A nossa comunicação com a maioria dos clientes é 90% à base do e-mail, até porque é uma forma de resguardo na troca de informações comerciais, né?
As trocas de mensagens online chegam a substituir conversas verbais em muitos casos. Porém, por mais simples que pareça, a comunicação via e-mail pode ser motivo de dor de cabeça para as empresas. Realmente é um risco muito grande. Ainda que o funcionário coloque o nome dele, o e-mail ele é corporativo, ele é da empresa. Então não tem como a empresa se esquivar das responsabilidades que possam advir de um e-mail mal redigido. Para tentar prevenir esses erros, as atividades nos computadores da agência são monitoradas por um software. Existem ferramentas que nos permite aleatoriamente verificar o que está entrando e saindo. Mas isso só acontece quando alguma coisa nos parece errado e que a gente vai fazer aleatoriamente essa triagem. E-mail é um documento. E ele é considerado um documento não só para a nossa empresa, como para o nosso meio de publicidade e comunicação, como numa demanda judicial, o e-mail é um documento, ele já é aceito como um documento e serve inclusive como prova. Mas o empregador precisa ter cuidado ao fiscalizar o funcionário. Em Belo Horizonte, uma empresa de informática teve que pagar indenização por danos morais depois de violar o e-mail de uma trabalhadora. O caso foi julgado pela Justiça do Trabalho Mineira. O relator do processo entendeu que esse tipo de comportamento fere a Constituição, porque invade a privacidade do empregado. O que entendeu aqui o desembargador relator foi que, nesse caso específico, deveria ser sim resguardada a intimidade, a privacidade do empregado, né? E principalmente a forma de utilização, por que se utilizou essas correspondências eletrônicas, né? A empresa utilizou dessas correspondências para instruir um determinado feito trabalhista, né? Uma ação rescisória. Então entendeu o desembargador relator que isso, nesse caso específico, nesse juízo de ponderação de valores, houve ofensa a um mandamento constitucional, a uma garantia constitucional do empregado. Mas é bom firmarmos também o contraponto, né? Existem inúmeras decisões realmente que, a despeito da correspondência, do sigilo, entendendo que, como instrumento de trabalho, o empregador pode exercer o chamado poder fiscalizatório. O processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, PJE-JT, continua avançando pelo interior de Minas. Mais varas do trabalho implantam o sistema. O processo judicial eletrônico chegou a outra cidade de Minas. Agora, Barbacena já integra o rol dos municípios mineiros que recebem todas as suas ações pelo sistema eletrônico. Barbacena, situada na Zona da Mata, possui 2 varas do trabalho e teve seu primeiro processo eletrônico protocolizado pelo advogado Reinaldo Simões. No Encurtando Distâncias de hoje, você vai conhecer melhor a cidade de Barbacena, também chamada de Cidade das Rosas. Barbacena fica na Serra da Mantiqueira, região do Campo das Vertentes, a 169 quilômetros de Belo Horizonte. Fundada no século XVII, ficou conhecida como Cidade das Rosas e ganhou destaque no cenário nacional e internacional, não só pela beleza, mas também por abrigar o Museu da Loucura, referência do Centro Hospitalar Psiquiátrico, que funciona há 15 anos. Outro destaque de Barbacena é a EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. A cidade também tem atrações como o grupo de teatro Ponto de Partida e a Universidade de Música Popular Bituca, uma homenagem ao cantor Milton Nascimento. Além de tudo isso, os edifícios históricos do estilo colonial e barroco são um convite ao turismo. A primeira vara do trabalho em Barbacena foi criada em 1958. Atualmente, a cidade conta com 2 varas, cada uma com 10 servidores. As varas recebem cerca de 3 mil processos por ano. Hoje, o município tem mais de 126 mil habitantes. No próximo bloco, você confere mais decisões no quadro Notícias Jurídicas na TV. E ainda, o que os servidores do TRT de Minas costumam fazer nas horas vagas. Eu volto em instantes. Até já.
Estamos de volta com o TRT das Gerais, hoje apresentando o programa direto aqui do Parque Municipal de Belo Horizonte, bem no centro da capital mineira. Agora vamos às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. A primeira turma do TRT de Minas considerou inválido o contrato de exploração da imagem celebrado entre uma fundação e um jogador de voleibol que não tinha contrato de trabalho com o clube. A relatora do recurso, desembargadora Maria Estela Álvares Campos, destacou que a condição de autônomo do reclamante alegada pelo clube esbarra no artigo 28 da Lei Pelé, que veda a contratação de autônomo em modalidades desportivas coletivas. Também a exploração da imagem do atleta não pode ser dissociada dos serviços prestados por ele como jogador do clube. A turma manteve a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Além de obrigações próprias do contrato de trabalho, a fundação foi condenada a pagar parcelas rescisórias próprias da dispensa sem justa causa. Na Vara do Trabalho de Manhuaçu, no norte de Minas, o juiz Hitler Eustácio Machado Oliveira se deparou com um caso de discriminação racial praticada pela gerência de uma grande loja de varejo contra um empregado. O trabalhador alegou que era tratado com arrogância pela representante da reclamada, que às vezes simplesmente lhe dava as costas ou não cumprimentava, tudo por conta do racismo por parte da gerente da loja. As situações relatadas pelo trabalhador foram confirmadas pelas testemunhas ouvidas. De acordo com os relatos, a gerente teria dito ao coordenador que o reclamante e seu colega, ambos negros, não serviam para o perfil da loja, passando o indicador sobre o braço numa referência à cor da pele. Para o juiz, a conduta caracteriza abuso de direito e prática de discriminação racial, em flagrante desrespeito aos princípios da igualdade e dignidade humana previstos na lei maior, as quais devem nortear as relações de trabalho. A empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$10 mil. O recurso da empresa não foi recebido pelo TRT de Minas por irregularidade de representação. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Quando você está trabalhando, costuma fazer intervalo para o lanche? Olha, isso é fundamental e, além de tudo, é garantido por lei. Sabia disso? Pão de queijo, misto quente, aquele cafezinho. Quem é que não gosta de fazer uma pausa no trabalho para fazer um lanche? Além de relaxar um pouquinho, você mantém alimentado. Você fica sem fome e tal, já trabalha mais motivado, né? O que nem todo mundo sabe é que este intervalo durante o serviço é garantido por lei. Está na CLT no artigo 71. Quem trabalha até 6 horas por dia tem o direito a uma pausa de 15 minutos. Quem trabalha mais pode descansar pelo menos 1 hora por dia. Na cidade de Ouro Preto, a 90 quilômetros de Belo Horizonte, uma empresa até fornecia o lanche para os empregados, mas eles tinham que comer no local de trabalho, sem parar de fazer as atividades. O funcionário que se sentiu ofendido com essa situação resolveu procurar a Justiça do Trabalho de Minas. O caso foi julgado na segunda instância. Segundo o revisor do processo, o funcionário conseguiu provar que trabalhava mais de 6 horas por dia sem intervalo, o que, segundo o juiz, atrapalhou a saúde física e mental do funcionário. Dar o lanche não é tudo. É preciso que, além de dar o lanche, haja o respeito ao intervalo. São situações complementares e uma não exclui a outra. De acordo com a CLT, quando o intervalo para repouso e alimentação não for concedido pela empresa, o funcionário tem o direito de receber as horas extras, com um acréscimo de 50%. Com base nesse entendimento, o trabalhador ganhou a causa. Sempre precisamos ter em mente a saúde do trabalhador, porque este intervalo se destina a descanso, mas é um descanso que tem um valor extraordinário, porque é aquele que vai prevenir acidentes, que vai prevenir um alto nível de estresse, vai
facilitar a interação dele com colegas, em outros ambientes, e assim vai. A CLT realmente tem vários dispositivos da maior relevância, mas eu escolhi o 769 para falar dele porque é um artigo que procura preservar a simplicidade, a informalidade do procedimento trabalhista. E ele, na verdade, é um dispositivo que, como a CLT foi influenciada pelo CPC de 39, e o CPC de 39 tinha uma parte, vamos dizer, informal, que é a oralidade, e tinha uma parte que seria, vamos dizer assim, mais formal, que não seria compatível com o espírito do ordenamento trabalhista. O artigo 769 foi uma espécie de cláusula, representa uma espécie de cláusula de barreira, ou seja, trazer para o ordenamento trabalhista apenas aquelas normas, aqueles dispositivos que estavam em consonância com o espírito da legislação, não é? Então, sob esse aspecto, é uma cláusula de barreira. Nele, nós temos dois pressupostos que devem ser considerados no momento de trazer uma legislação de fora, um dispositivo de fora para a legislação processual trabalhista, que é a omissão e a compatibilidade. A omissão, não há dificuldade em relação à percepção dela, né? Identificação dela, mas a compatibilidade tem que ser considerada, no caso de uma determinada norma, se ela está em consonância com o espírito da legislação trabalhista, da informalidade, etc, etc. O artigo 769 da CLT, ele então tem, vamos dizer assim, essa vocação histórica de servir de uma espécie de anteparo para garantir, para preservar o ordenamento trabalhista dentro de uma perspectiva de simplificação. É por isso, então, que nas reformas processuais, né, muito se invoca o artigo 769 para a aplicação delas, porque se invoca a vocação histórica dele. Por quê? Porque tudo aquilo que representa simplificação deve ser adotado pelo procedimento trabalhista. E tudo aquilo que representa formalidade, o formalismo excessivo, não deve ser aproveitado. Inclusive, na interpretação, na aplicação de normas, vamos dizer assim, de fora para a legislação processual trabalhista, é importante não fazer apenas uma leitura literal do dispositivo, mas também considerando o que ele representa historicamente e a própria finalidade dele. Ou seja, também trazendo, no momento de trazer as normas de fora para o processo de trabalho, considerar também os chamados princípios constitucionais processuais. O que você gosta de fazer nas horas vagas, quando não está trabalhando? Os servidores do TRT de Minas são bem criativos. Nós vamos mostrar hoje a história de um colecionador de figuras de ação. A reportagem é de Fabiano Frade. Olá, está no ar o Nas Horas Vagas. Hoje, fora do estúdio, para contar a história de um servidor da Justiça do Trabalho desde 2005, mas que desde 2007 é colecionador de bonecos, ou melhor, figuras de ação, como ele gosta de chamar. Everton Pereira é o nosso entrevistado de hoje. Everton, muito obrigado por nos receber aqui. E como é que é essa história da coleção de bonecos? Bom, essa história começou na minha infância, quando eu colecionava revistas da Marvel. E eu tenho mais de 3.000 revistas, e quando eu fui numa viagem para Nova York em 2007,
eu vi alguns bonecos daqueles super-heróis que eu sempre admirei na infância e comprei os primeiros e a partir dali nunca mais eu parei. É um hobby, acaba sendo uma distração para você que está sempre na batalha, está aí tentando a magistratura também. Quer dizer, acaba sendo uma válvula de escape muito agradável? Ah, com certeza. É uma coisa muito relaxante. Eu gostaria até que você viesse conhecer a coleção. Demorou. Então vamos lá, vamos conhecer essa coleção de bonecos. Você é meu convidado aqui no Nas Horas Vagas, ou melhor, convidado do Eberton. Vamos lá. Bom, Fabiano, aqui está a coleção. Aí, são muitos bonecos, como você pode ver aí. E, na verdade, é surpreendente, né? Eu que não tinha entrado aqui ainda, vi assim, tomei até um baque. Ou seja, a gente vê a história de 1000 bonecos, a gente não imagina que são tantos, né? É, realmente, assim, é uma coisa, quando você para pensar, você chega, pô, é bastante gratificante. E olha, gente, os primeiros bonecos foram 15 que ele comprou, como ele mesmo já contou, numa viagem a Nova York. E ele guarda aqui com um lugar de destaque, né, dentro desse espaço, né? Pois é, aqui estão alguns deles que eu vou mostrar. Aí alguns dos bonecos. Foram o Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado, foram 15 de uma vez. Muitos estão espalhados por aí durante toda a estante, mas esses aqui são 4. Você acha que essa coisa de ser colecionador hoje é um pouco também de voltar um pouco à infância, viver um pouco uma infância, poder retomar algumas coisas de quando você era pequeno, não tinha tantas obrigações, tantas responsabilidades? Ah, não, com certeza. Como eu li as revistas, eu sempre tido o sonho de ter todos esses personagens. E aí, agora como adulto, eu tô concretizando, né, um sonho de infância. Me conta uma coisa, depois de chegar aí a mais de 1000 bonecos, dá pra gente pensar aí nessa coleção, ultrapassar as barreiras desse quarto aqui? Minha esposa vai me matar, né? Mas ainda tem, enquanto tiver um espacinho lá, a gente vai colocando, depois a gente pensa, né? Muito obrigado pela entrevista aqui no Nas Horas Vagas. Mais e mais bonecos para colecionar, figuras de ação, hein? Figuras de ação. Com certeza. O TRT das Gerais vai ficando por aqui. Assista as reprises desse programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Acompanhe a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos nas redes sociais, YouTube, Twitter e no Facebook. Até a próxima semana de algum ponto turístico bem bonito, bem legal aqui de Belo Horizonte. Fique agora com essas imagens do Parque Municipal de Belo Horizonte. Tchauzinho, até a semana que vem.